Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Espero que também possa abençoar a sua vida. Para isso eu vou ler com você 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Eu li a versão NVT, nova versão transformadora. Continuando um pouco daquilo que nós falamos semana passada, se você não viu, assista o vídeo anterior a esse, que com o tema representante legal, o primeiro e o segundo Adão, onde Adão pecou e com o pecado de Adão ele nos representa legalmente no pecado, na queda da humanidade. Mas Jesus, como o segundo Adão, assim como Paulo fala, ele sem pecado algum, obediente em tudo, ele nos representa. Então, nos representa em sua obediência. Então, qual representante legal você escolhe? O primeiro Adão, que pecou, ou o segundo Adão, que não pecou, foi obediente em tudo e nos dá a vida eterna? Esse é o resumo do vídeo anterior, mas assista, é bênção. E nesse vídeo eu vou continuar falando sobre representante legal, mas dessa vez não sobre o primeiro e o segundo Adão, mas eu gostaria de falar sobre advogado. Como nós lemos aqui, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. João estava falando de Jesus, com certeza. Então eu gostaria que você pensasse sobre a função, sobre o papel de um advogado. Um advogado, ele nos representa legalmente diante de um juiz. O juiz e o júri, eles vão ver você em seu advogado. Se você for diante de um júri, diante de um juiz, é possível que a gente vai gaguejar, mas o nosso advogado, ele precisa ser firme. E quando o seu advogado ele é firme na sua defesa, você está sendo firme na sua defesa. Mas se o seu advogado gaguejar, é como se você estivesse ali gaguejando e passando insegurança. Então, existem casos que a gente não fala perante o juiz, que só o advogado vai falar. Existem casos que você nem vai no tribunal. O advogado ele vai lá, ele te representa e ele fala por você. A vitória do seu advogado é a sua vitória e a derrota dele também é a sua derrota. Então, queridos, eu quero que você leia também comigo João capítulo 14, versículo 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essas foram as palavras de Jesus lá no livro de João. E eu quero que você pense agora comigo o original dessa palavra, Consolador, Paracletos. E eu quero aprofundar com você o real significado dessa palavra Paracletos. Porque o grego ele tem uma riqueza muito grande. Então, essa palavra ela significa consolador, conselheiro, ajudador, auxiliador ou advogado. Então olha só, o termo grego é o paraklete e a forma verbal é o parakaleo, onde kaleo significa chamar ou designar alguém. Esse é o significado de kaleo. E o significado de para é acompanhar alguém. Este termo ele também é usado no português. Por exemplo, paramédico, paramédico. Então, paracletos no dicionário, ele significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém ou intercessor. Num sentido mais amplo, querido, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Todos esses significados
para essa palavra Paracletos. O Espírito Santo é esse segundo advogado, onde Jesus fala: eu vos enviarei um outro consolador, ou um outro advogado. E esse advogado é aquele que fala conosco, é aquele que nos orienta. O Espírito Santo é que conversa com a gente, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, isso é para ficar muito claro que não tem como a gente entender a obra desse segundo advogado, que é o Espírito Santo, sem entender a obra do primeiro, sem entender a obra de Jesus, a obra redentora que Jesus fez por nós. Sabe o que Jesus é? 1 João capítulo 2, no versículo 2, vem dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, pelo meu e pelo seu, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, é interessante a gente pensar no que era a obra do sumo sacerdote. Porque lá em Moisés, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no tabernáculo, ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava na presença manifesta de Deus ali, onde estava a arca, uma vez por ano, para interceder pelos pecados de todo o povo. Nós vemos que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede diretamente ao Pai por mim e por você. Deus, ele teve misericórdia de nós ao nos enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa porque ele é fiel e justo. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, sabe de quê? De toda a injustiça. Não nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados seria injusto. O que você precisa fazer, querido, é confessar os seus pecados. Porque quando você confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Aliás, ele já te perdoou até pelos pecados que você ainda vai cometer. Mas ele precisa ser o seu advogado. A melhor maneira de um advogado conseguir a absolvição do seu cliente não é conquistar a simpatia do júri simplesmente, e sim mostrar que seu cliente deve ser absolvido pela lei. O argumento justo seria talvez mais ou menos assim: olha, assim diz a lei, ou a lei exige a absolvição do meu cliente por esse motivo. Ou seja, Jesus, ele faz essa defesa diante de Deus. Por exemplo, imagina, Jesus, ele chega diante de Deus: olha, Pai, meu filho pecou. A lei requer que ele morra, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Realmente, a lei requer a morte. Mas olha só, eu paguei por esses pecados, olha aqui a marca. Olha, o meu sangue é a prova. Eu paguei na cruz o preço total por esses pecados. Então, seria injusto alguém exigir 2 pagamentos pelo mesmo crime. Uma pessoa não pode cumprir a mesma pena 2 vezes. É injusto. O que o advogado ele vem dizer diante do Pai? Olha, o mesmo pecado não pode ser punido 2 vezes. Portanto, eu não peço nem misericórdia para eles. Eu peço justiça, porque seria injusto pagar novamente por esse pecado. Aqui, olha, está pago. Olha as marcas. Olha o meu sangue. Está pago. Se Jesus é o seu advogado, a lei agora ela pesa inteiramente ao seu favor. Quando você diz de coração: Pai, aceita-me por causa do que Jesus fez, a obra de Jesus na cruz é transferida inteiramente para você. Agora, a lei de Deus, ela exige a sua absolvição. Por isso, quando João chama Jesus de nosso advogado,
também o chama de justo, lá no primeiro versículo que nós lemos. E essa expressão sugere que, ao olhar para você, se você for cristão, se você entregou a sua vida a Jesus, se o seu coração, a sua mente pertence a Jesus, Deus enxerga Cristo em você. Porque nós somos pecadores, mas em Cristo você é perfeito, justo, belo e correto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo escreveu assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa, queridos, que assim como Jesus não praticou pecado, mas foi tratado como pecador e punido na cruz, agora nós, eu e você, os que nele cremos, embora não sejamos justos, nem perfeitos, somos tratados como justos, belos e perfeitos pelo Pai, porque o Pai enxerga Jesus em você. Então, quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, e quando vê que eu pequei, que eu errei, que eu cometi algum pecado, mas Ele olha para Jesus, que foi obediente até o fim, e quando Jesus é o seu advogado fiel, quando Jesus é o teu representante legal, como teu advogado, Ele olha a obediência de Jesus, Ele olha a morte de Jesus na cruz, Ele olha as marcas do cravo, dos cravos, Ele olha o sangue e olha, está pago. Está pago. Quando Jesus é o seu advogado, você tem os dois advogados. Jesus, para defender a sua causa, e o Espírito Santo, que é o segundo advogado, para te aconselhar, para te confortar nos momentos de tristeza, para te acompanhar em todas as situações da sua vida, para que você não peque, para que você não erre. Mas se errar, temos um advogado junto ao Pai. Deus te abençoe.